Pessoal, vamos fazer mais alguns exercícios de integrais. E vamos resolver a integral indefinida do seno ao quadrado de x. Para resolver essa integral, nós temos que usar a identidade seno ao quadrado de x é igual a 1 menos o cosseno de 2x divididos por 2. Substituindo na integral, nós temos que a integral do seno ao quadrado de x dx é a mesma coisa que a integral de 1 menos cosseno de 2x sobre 2, tudo isso multiplicado pelo diferencial de x. Podemos dividir essa integral em duas. A integral da diferença é a diferença das integrais. Então, isso aqui vai ficar sendo igual a integral de meio dx menos a integral de meio cosseno de 2x dx. Podemos colocar para fora as constantes meio. A integral de uma constante vezes uma função é igual a constante vezes a integral da função. Isso vai ficar sendo meio integral de dx menos meio integral do cosseno de 2x dx. Agora temos que resolver cada uma das integrais. A primeira delas aqui, integral de dx. Quem que nós derivamos em relação a x vai ter o valor 1, que está aqui na frente. Assim, se nós derivarmos o x em relação a x, tem 1 aqui, desce 1, subtrai 1, vai ficar 1 vezes x elevado a 0, que é igual a 1. Portanto, a solução da integral de dx é igual a x. Vamos resolver agora a próxima integral, que é a integral do cosseno de 2x. Quem que a gente deriva para obter o cosseno? Deriva o seno. A fórmula da derivada do seno. Então, a derivada do seno de u em relação a x é igual a u' cosseno de u. Então, vamos aplicar essa fórmula. Quem que a gente deriva? Quem que nós vamos derivar em relação a x para obter o cosseno de 2x. Se a gente derivar seno de 2x em relação a x, isso aqui vai ser igual a quanto? Isso aqui é o nosso u, o u', então se u é igual a 2x, o u' é igual a 2. Então vai ficar 2 vezes o cosseno de 2x. Mas o nosso integrando é apenas cosseno de 2x. Então temos que fazer o quê? Derivar o quociente, né? Derivar seno de 2x divididos por 2 em relação a x. Isso vai ser igual a meio vezes 2 vezes o cosseno de 2x. Simplifica, simplifica. Portanto, sobrou o cosseno. Portanto, a integral do cosseno de 2x dx é igual a isso aqui, ó, seno de 2x sobre 2. Então já temos as duas integrais, só substituir na equação. A integral do seno ao quadrado de x dx vai ser igual a meio, aqui ó, esse meio, vezes x menos meio vezes seno de 2x sobre 2. Mas a constante c, uma vez que a integral ela é indefinida. Portanto, a integral do seno ao quadrado de x dx é igual a x sobre 2 menos seno de 2x sobre 4 mais c. Essa é a solução deste primeiro exercício.
Vamos resolver agora a integral do seno de 2x. Temos que responder a pergunta: quem que nós derivamos em relação a x para obter seno de 2x? Ou quem que é a nossa primitiva ou antiderivada do seno de 2x? Bom, se a gente quer derivar alguma coisa para obter o seno, o mais óbvio é derivar o cosseno, né? Então, lembrando da fórmula da derivada do cosseno. Derivada do cosseno de x em relação a x, o que é? X' vezes seno de x. Lembrando que a derivada do cosseno é sempre menos, então tem o menos aqui na frente. Então, essa aqui é a fórmula da derivada do cosseno. Por que a gente escolheu essa fórmula? Porque se eu quero obter seno, eu quero derivar alguma coisa para obter seno, eu tenho que derivar o cosseno. Se nós derivarmos cosseno de 2x em relação a x, então esse aqui é o primeiro passo. Primeiro passo. Eu vou obter quanto? Vai ficar menos 2 vezes a derivada de x em relação a x, que é o x', vezes seno de 2x. Isso aqui vai ser igual a quanto? Menos 2, aqui tem 1, desce 1, subtrai 1, fica x elevado a zero. X elevado a zero é igual a 1, vezes o seno de 2x. O nosso integrando, ele é seno de 2x. Nós temos que nos livrar do menos 2 aqui. Então, o segundo passo, o que é? Derivar o cosseno de 2x sobre menos 2 em relação a x. Isso aqui vai ser igual a quanto? O menos 2 sai para fora do diferencial, fica 1 sobre menos 2, vezes a derivada do cosseno de 2x em relação a x, que nós acabamos de calcular, que vai ser exatamente isso daqui. Então, vai ser igual a menos meio, que multiplica menos 2 vezes seno de 2x. Menos, o menos cai fora, 2 com o 2 cai fora, sobrou seno de 2x, que é exatamente o nosso integrando. Portanto, a integral do seno de 2x dx vai ser igual a menos cosseno de 2x sobre 2. Como nós não temos os limites de integração definidos, adicionamos uma constante, c. E essa aqui, portanto, é a solução da nossa integral seno de 2x. Vamos resolver agora a integral de 2 elevado a x. A solução dessa integral é sempre determinar quem que a gente deriva em relação a x para obter o integrando 2x. Como é um exponencial, vamos lembrar da fórmula. A derivada de a elevado a u' é igual a elevado a u vezes o logaritmo neperiano de a vezes u'. Essa fórmula está lá na tabelinha de derivadas. Então, essa aqui é a fórmula da derivada de a elevado a u. Então, vamos aplicar essa fórmula no nosso integrando. Então, vamos lá, primeiro passo. Derivada de 2 elevado a x em relação a x. Vai ser igual a quem? É a elevado a u. Então, vai ficar 2 elevado a x vezes o a é o número 2, então o logaritmo neperiano de 2 vezes a derivada de x em relação a x. Aqui tem o número 1 desce, subtrai 1, fica x elevado a zero, que é igual a 1, e o resultado vai ser 2 elevado a x, logaritmo neperiano do número 2. Agora, o nosso integrando é 2x, e aqui eu tenho
um logaritmo neperiano de 2. Tenho que me livrar dele. Então, eu vou fazer o quê? Vou dividir o 2x por logaritmo neperiano de 2. Então, tentativa 2. Derivamos 2 elevado a x dividido por logaritmo neperiano de 2 em relação a x. Tem o número 1, né? Esse 1 sobre log neperiano de 2 é uma constante. Então, vai ficar 1 sobre log neperiano de 2 vezes a derivada de 2 elevado a x em relação a x. A gente acabou de calcular. É isso aqui e vai dar isso daqui, né? Então, vai ser igual a quanto? 1 log neperiano de 2 vezes 2 vezes x vezes o log neperiano de 2. Mata este com esse e sobrou 2 elevado a x. Que é exatamente o nosso integrando aqui, ó. Portanto, a integral de 2 elevado a x dx é igual a isso daqui, né? A 2 elevado a x log neperiano de 2. Como a integral ela é indefinida, tem que somar uma constante c. Então, essa aqui é a solução da nossa integral. A outra opção que tem, pessoal, para não ficar pensando em quem que a gente deriva para obter aquele integrando, a gente vai lá na fórmula 13 da nossa tabela de fórmulas, e lá tem integral de a elevado a x dx é igual a quanto? 1 sobre logaritmo neperiano de a vezes a elevado a x. Essa é a fórmula que está lá na tabelinha no Moodle. Então, eu estou resolvendo as integrais, né, desta forma para a gente ir treinando. Mas, na medida em que vocês têm mais habilidade, basta utilizar o formulário. Vamos resolver agora a integral de e elevado a menos 3x dx. Começamos perguntando quem que a gente deriva em relação a x para obter e elevado a menos 3x. Como é um exponencial, nós temos que utilizar a derivada do exponencial, que é a elevado a u. Linha é igual a elevado a u vezes o logaritmo neperiano de a vezes o linha. Então, essa aqui é a fórmula da derivada. Começamos derivando e elevado a menos 3x. Se a gente derivar e elevado a menos 3x em relação a x, vai dar a elevado a u, o nosso u é igual a menos 3x e o u' é igual a menos 3. Derivada de x é igual a 1. Então, isso aqui vai ser igual a e elevado a menos 3x, que é o AU, vezes o logaritmo neperiano da base, no nosso caso é o e, vezes o linha, que é menos 3. Isso aqui é igual a 1, e a derivada ficou igual a menos 3e elevado a menos 3x. A função que está sendo integrada é e elevado a menos 3x. Temos que nos livrar do menos 3. Para isso, a gente vai dividir e elevado a menos 3x, eu divido por menos 3 em relação a x. Então, o que a gente vai fazer? Esse 1/3 aqui na frente, dá para tirar para fora da derivada, e calculamos a derivada de e elevado a menos 3x. A gente acabou de calcular, né? Derivada de e na menos 3x é igual a menos 3e elevado a menos 3x. Então, a derivada vai ser igual a menos 1/3, que multiplica menos 3 vezes e elevado a menos 3x. Simplifica esse 3 com esse menos com esse menos, e sobrou e na menos 3x.
exatamente igual ao nosso integrando aqui em cima. Portanto, a solução da integral e elevado a menos 3x dx vai ser igual a menos e elevado a menos 3x sobre 3, mais a constante de integração, pois a nossa integral ela é indefinida, não está definido os intervalos de integração. Se vocês preferirem, dá para utilizar também a tabela de integrais. Se vocês pegarem lá a tabela de integrais, a fórmula número 8, ela diz que a integral de e elevado a k vezes x dx é igual a 1 sobre k vezes e elevado a kx mais uma constante. Fazendo o k igual a menos 3, a gente vai ter que a integral de e elevado a menos 3x dx, estou substituindo esse k aqui, né, por menos 3, vai ser igual a, aqui também, 1 sobre menos 3 vezes e elevado a menos 3x mais c. Também você pode utilizar essa fórmula número 8 para resolver essa integral. Vamos fazer um exemplo e vamos definir o limite da integração. Vamos dizer que a gente queira saber quanto vale a área no intervalo de 0 até 2 embaixo da função e elevado a menos 3x dx. O resultado da integral a gente já sabe que é isso daqui. É 1 sobre menos 3 vezes e elevado a menos 3x mais c no intervalo de 0 até 2. Esse menos 1/3 a gente pode colocar do lado de fora aqui. Então, isso aqui vai ser igual a menos 1/3 que multiplica. Agora eu vou substituir primeiro o limite superior no lugar do x, que vai ficar e elevado a menos 3 vezes 2 mais c. Vamos fazer assim, abrir umas chaves aqui. Menos o e elevado a menos 3, agora eu substituo 0, vezes 0 mais o c. Fechou? E fechou. Isso aqui vai ser igual a menos 1/3, que multiplica e elevado a menos 6 mais c, menos 3 vezes 0 vai dar 0, e elevado a 0 é igual a 1. 1 mais c. Isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a menos 1 sobre 3, que multiplica e elevado a menos 6 mais c, menos 1 menos c. As constantes de integração cancelam e o resultado ficou igual a e elevado a menos 6 menos 1 sobre 3. Invertemos o sinal. Vai ser igual a 1 menos e elevado a menos 6 sobre 3. Isso aqui, se a gente fizer essa continha aqui, vai ser igual a 0,3325 unidades de área. Aí depende o que representa a função e elevado a menos 3x. Então, antes de continuar, pessoal, vamos fazer esse exercício do cálculo da integral do exponencial de e elevado a menos 3x. Fiz algumas linhas do código, ó. Limpei a linha de comando, limpei as variáveis, fechei todas as janelas que estejam eventualmente abertas, defini um delta. Lembra, o delta é a largura
daquele nosso retângulo, que define a resolução da área, né? 0,001 metros, centímetros, depende do que representa a variável x. O x vai variar de 0, eu defini aqui de até 2, e aqui está a função, é uma exponencial de e elevado a menos 3 vezes x. Aqui eu pedi para plotar a figura, os valores de x no eixo horizontal e os valores de y igual a f de x. E liguei o grid. De executar, essa aqui é a curva de e elevado a menos 3x. É uma exponencial decrescente, né? E a gente quer saber quanto vale essa área aqui embaixo dessa curva no intervalo de 0 até 2. Soma das áreas, vamos botar a soma das áreas, igual é a soma de todos os valores de f de x, e o x tem que ser no intervalo de x maior ou igual a 0, né? E x menor ou igual a 2. Então, no intervalo de 0, vamos olhar aqui de volta, aqui, ó. No intervalo de 0 até 2, x maior ou igual a 0, ou seja, esse valor inclusive, até x menor ou igual a 2. Né? Eu vou somar todos os valores da função f de x e vou multiplicar pela largura delta, né? Já que o delta é a resolução, né, dos retângulos. A gente chama de delta. E não vamos colocar ponto e vírgula só para a gente ver o resultado. É para estar certo, vamos ver. Está aqui, ó. Então a área é embaixo dessa curva, calculando-se pela soma de cada um dos retângulozinhos que tem aqui embaixo, com uma largura de 0,0001 centímetro, milímetros, né? Me dá uma área total de 0,3326. A outra opção que a gente tem é usar a integral, né? Ela é igual integral de f de x, ela é igual ao exponencial, era de menos 3x, né? 3 ponto vezes x, divididos por menos 3, né? Era isso. Essa é a nossa função integral. E daí a gente fez assim, o de cima é o extremo superior, que é menos 2, né? E o de baixo, que é o 0. Então a gente vai fazer assim, Ctrl C, Ctrl X, na verdade, né? Vamos colocar aqui embaixo Ctrl V e aqui Ctrl V. Então esse aqui vai ser a integral de f de x no ponto x igual a 2 e esse aqui é no ponto x igual a 0. E aí a área pela integral, né, vai ser o quê? Vai ser o de cima, Ctrl C, Ctrl V, menos o de baixo, Ctrl C. Isso aqui deve ser igual a 0,3326, ou algo bem próximo. Vamos ver se é isso mesmo? Tá lá, ó. Então esse aqui é a área calculada pela integral e esse aqui é a área calculada a partir do delta, da largura dos retângulos, somando todos os f de x e multiplicando pela resolução, né? Quanto menor for isso aqui, maior o erro, né? Como é esperado, o quadrado fica maior. Ó. Em vez de ser 0,3325, deu 0,3375. E quanto maior for o delta, maior o erro do cálculo da área embaixo dessa curva. Mas está demonstrado aqui que a nossa equação está correta. Vamos fazer mais um exercício e calcular a integral do cosseno de x sobre 2 dx. Para isso, vamos começar utilizando a tabela de integrais, que está disponível no Moodle. Vamos escolher lá a fórmula 3. A integral
do cosseno de kx dx é igual ao seno de kx sobre k mais c. Aplicando a fórmula 3, essa integral do cosseno, eu posso escrever assim, que é meio vezes x dx. Então, esse aqui, meio, é o nosso k. Então, isso aqui vai ficar sendo igual ao seno de k. K vale meio vezes x sobre meio mais c. Ou seja, a integral do cosseno de meio x dx 2 vezes cosseno de x sobre 2 mais a constante c, porque os limites de integração eles não estão definidos. Agora, sem utilizar a tabela de integração, vamos fazer assim, a integral do cosseno de x sobre 2 dx. A gente sempre vai fazer a pergunta, quem que nós derivamos em relação a x para obter cosseno de x sobre 2. Se a gente quer obter o cosseno, nós vamos derivar o seno. Vamos derivar o seno de x em relação a x. E a fórmula da derivada do seno diz que a derivada do seno de x é igual a x' vezes o cosseno de x. Se o nosso x for igual a meio, então fica lá a derivada do seno de meio em relação a x vai ser igual a quanto? Derivada de x sobre 2 em relação a x, que é o x', vezes o cosseno de x sobre 2. Derivando isso aqui, né? Vai ficar que a derivada do seno de x sobre 2 em relação a x, esse meio aqui, tem um meio, a gente tira para fora da derivada e fica a derivada de x em relação a x vezes o cosseno de x sobre 2. A derivada do seno de x sobre 2 em relação a x vai ser igual a meio, esse derivada de x em relação a x é igual a 1, vezes cosseno de x sobre 2. O que aconteceu? Apareceu esse meio. Esse meio não aparece aqui no nosso integrando. Então, nós temos que eliminar ele. Para isso, a gente faz a derivada, recalcula a derivada, né, do seno de x sobre 2, dividindo por meio, em relação a x. Esse meio aqui, ele pode ser escrito como sendo 2 vezes a derivada do seno de x sobre 2 em relação a x. E essa derivada está aqui em cima já, né? Isso aqui vai ser igual, então, a 2 vezes 1 sobre 2 cosseno de x sobre 2. Mata esse 2 com esse 2 e sobrou exatamente cosseno de 2x, que é o nossa função de integração. Portanto, a solução da integral do cosseno de x sobre 2 dx é igual a isso daqui, né? Seno de x sobre 2 sobre meio, ou 2 vezes o seno de x sobre 2 mais c, que é a constante de integração, uma vez que a nossa integral ela não tem os limites definidos. E o resultado é exatamente igual àquilo que a gente obteve na nossa tabela.